Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Fala moçada, então na última aula aí a gente terminou tanto a parte de edição, quanto a parte de visualização, quanto a parte de cadastro. E agora nós vamos trabalhar aqui no botão de delete. Para isso nós vamos utilizar o Ajax e vamos trabalhar aqui com JavaScript. Então o primeiro passo para a gente trabalhar com JavaScript, eu vou vir aqui dentro da pasta Public, onde ficam os nossos arquivos JavaScript CSS, dentro da pasta Assets que a gente já tinha criado, e aqui dentro eu vou criar um diretório JS. Dentro desse diretório JS eu vou criar um arquivo javascript.js. Esse arquivo nós vamos trabalhar com uma IFE, Para quem já viu o meu curso de JavaScript Vanilla, sabe o que é um IFE. Se você ainda não viu, entra lá e veja o que é um IFE. Então estou aqui com Window, com Document, passando aqui como parâmetro. E vamos receber eles aqui como win e doc. Aqui em cima eu vou colocar o useStrict. E aqui nós vamos ter o código que nós vamos trabalhar para trabalhar com o botão de delete. Nós vamos ir aqui em Resource também, dentro de Views. Vamos pegar aqui a index.blade e vamos abrir dentro de templates também o template.blade. Dentro do template.blade, vou dar um enter aqui. No fim dele, eu vou chamar um script, crc, chamar aqui nosso helper URL. E aqui dentro eu vou passar assets, não precisa colocar o public. Então, assets /js /javascript.js. Vou salvar aqui, vou vir aqui no nosso projeto, atualizar, vou dar um Ctrl U e aqui no fim vejam que já está aqui o JavaScript funcionando certinho. Então nosso JavaScript já está ok. Outro detalhe que nós vamos precisar aqui na nossa index.blade é do nosso token. Lembra que a gente utilizou o token no formulário aqui dentro do create? A gente utilizou aqui em cima o CSRF para criar o token de segurança do Laravel. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui. Acima da tabela eu vou criar um token, salvando aqui e atualizando. Se vocês clicarem aqui em inspecionar elemento, vocês vão ver aqui que ele cria aqui para a gente um input riding token, que é um token de segurança do Laravel. Então a gente vai precisar fazer isso. E aqui na nossa index também vamos linkar aqui agora. Vou até copiar esse URL aqui, jogo aqui. Aqui na documentação do Laravel, quando você trabalha com o delete, aqui, você vai trabalhar com o método delete, Então a gente já tinha trabalhado com put, com get, com post, e agora nós vamos trabalhar com delete. A URL e o ID, E nós vamos trabalhar com o método destroy. Então aqui vai ser URL books chamando ID, o deletar, books /id, ele já vai entender. E o método delete nós vamos setar aqui no nosso JavaScript. Aqui no nosso app HTTP, dentro dos controllers aqui, o nosso book controller, nós vamos trabalhar nesse método destroy aqui, É esse que é o método que faz o delete dos nossos dados. E aqui no nosso index a gente ainda vai setar aqui uma class. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar uma class JSDel. Só para a gente identificar que é do JavaScript e que é uma ação de deletar. E é a partir dessa classe aqui que nós vamos buscar lá no JavaScript. Então vou vir aqui no JavaScript. Primeira coisa aqui no nosso JavaScript Vanilla que eu vou fazer é se o meu doc.query selector chamando a nossa classe JSDel que a gente acabou de criar. Então isso aqui, se isso aqui for true, ou seja, se existir esse elemento na página, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Por que a gente faz isso? Porque às vezes você vai ter outros links na sua página que não vão ter esse botão de deletar. Então, senão vai dar erro no seu JavaScript. Então a gente já coloca aqui, se existir, tudo que tiver aqui dentro será executado. E fora desse if, nós já vamos criar aqui a nossa função, que vai ser a function confirm_del. Ela vai ter um event aqui. E vamos ter aqui um event.preventDefault para a gente evitar o comportamento padrão da página. Voltando aqui no nosso if, posso até colocar um comentário aqui de delete. E aqui dentro, se existir esse elemento, repare aqui uma coisa aqui no nossa página.
vão haver vários botões desse. Então, para selecionar esses botões, eu vou ter que utilizar o doc.querySelectorAll. Nós, inclusive, mais uma vez eu repito, se você não estiver entendendo essa parte de JavaScript, vá no canal aí do Web Design em Foco, procure o curso de JavaScript Vanilla, onde tem mais de 50 aulas, onde eu explico tudo isso. Aqui dentro eu vou criar uma letBTN, que ela vai receber o doc.querySelectorAll, e vamos receber aqui ó, o JSDel. Posteriormente, vamos fazer um for let i igual a 0, i menor do que btn.length, para a gente pegar quantos botões que existem, e vou dar um i mais mais. E no fim, eu vou dar um btn na posição i.addEventListener, click, então quando houver o clique, eu vou chamar a função confirmDel. E vou dar um false aqui para o bubbling e capturing. Então nós vamos trabalhar aqui só com bubbling. Então turma, o que eu fiz aqui? Eu selecionei todos os botões de deletar, coloquei eles num loop de repetição e quando esse botão na posição i for clicado, eu vou chamar a confirmDel. Aqui eu dou um event.preventDefault e vou dar um console.log nesse evento para ver o que está chegando. Então vou atualizar aqui. E aqui ó, vou clicar primeiro nesse segundo botão, deletar. Então repare aqui que ele pegou aqui o nosso evento. Se eu colocar aqui um event.target, eu vou pegar especificamente aquele elemento. Atualizar, cliquei aqui ó. Então repare que ele pegou o button, né? E aqui ó, ele vai pegar aqui também um elemento que nós vamos precisar dele, que vai ser aqui ó, o parent node, esse nó do pai, que é justamente o link que a gente tem aqui ó. E dentro do parent node nós vamos pegar o href, que nada mais é do que a URL do link aqui ó. Veja só o que eu vou fazer. event.target.parent.node.href. Vamos ver o que isso vai dizer para a gente aqui. Atualizando, vou clicar aqui ó. Olha aqui, ele já pega a URL. Se eu clicar aqui em cima, ele pega com outro ID. Então ele já vai me dar a URL completa. Isso aqui eu vou deixar comentado por enquanto. O primeiro passo que eu vou fazer aqui no JavaScript é o seguinte: se confirm, que é o método do JavaScript, para confirmação, deseja mesmo apagar, então vou perguntar para o usuário se ele deseja mesmo apagar esse dado, né? Então se ele deseja mesmo apagar. Se ele desejar mesmo apagar, nós vamos entrar no Ajax. Se não, nós vamos dar um return false. Então vou dar aqui um console.log. Apagou, só para a gente testar. Vou salvar. Vindo aqui atualizando. Então aqui ó, cliquei em deletar, ele já vai me dar mensagem. Deseja mesmo apagar? Qualquer botão que eu clicar, ele vai me dar mensagem. Se eu der cancelar, não acontece nada. Se eu der o OK, aqui ó, apagou. Isso quer dizer que a nossa mensagem aqui já está funcionando. Agora basta a gente implementar o Ajax para finalizar isso. Aqui então, o primeiro passo que eu vou fazer, criar uma variável Ajax, vai receber um new xml/http/request, ajax.open, ajax.send, ajax.onReadStateChange, vai receber uma function. Dentro dessa function eu vou perguntar se o meu ajax.readState for igual a 4, idêntico a 4, e o meu ajax.status for idêntico a 200. Isso aqui é para ver se a requisição deu tudo certo. Eu vou dar um console.log, deu certo. Até aqui tudo certo. Aqui dentro do nosso open, o método que a gente vai utilizar, lembra que eu falei lá? A gente vai utilizar o delete. Dou uma vírgula. E aqui, turma, que nós vamos utilizar o parent node, que é justamente a URL aqui, ó. Então, vou utilizar isso aqui que a gente já tinha visto. Jogo aqui. Então, eu vou utilizar o meu Ajax, um método delete, na URL que a gente já tinha visto lá de onde que eu peguei, né, do link lá. E quando a requisição tiver no readState 4 e no status 200, ou seja, deu tudo certo, ele tem que exibir para mim essa mensagem. E agora, para a gente finalizar toda essa parte do Ajax, eu vou criar aqui também, fora aqui do confirm, eu vou criar uma variável token, vai receber um doc.getElementByName, porque aqui, ó, se eu vier aqui inspecionar novamente, vocês vão ver aqui que ele tem um input type riding com name token, né, com um underline antes. Então, eu vou pegar por esse nome, token,
a primeira posição dele, porque só existe um, e vou pegar o value dele. Assim eu vou pegar o meu token. E aqui depois do open, eu vou chamar o meu ajax.setRequestReader, passar o cabeçalho, e aqui eu vou passar o x CSRF token. E esse token nada mais vai ser do que a nossa variável token que a gente acabou de pegar lá. Ó. Então aqui eu vou setar um cabeçalho passando o meu token, que vocês lembram que o Ajax, que o Laravel exige que você utilize um token de validação. Vou vir novamente, atualizar. Vou vir aqui ó, em deletar. Se eu cancelar não acontece nada. Se eu der o OK, vamos ver aqui, deu certo. Ó. Ou seja, ele mandou a requisição. Você vê aqui em rede, a resposta tudo certinho aqui, ó, o status 200, né? Então deu tudo certo. Agora no fim, para a gente fechar com chave de ouro, falta a gente implementar nosso book controller. Por fim aqui, ó, se deu tudo certo, ao invés de eu exibir essa mensagem, eu vou dar um in.location.href e vou mandar lá para o books. Simplesmente isso aqui, vou voltar lá para a tela inicial. E aqui no nosso book controller, no método destroy, eu vou chamar o nosso objeto book, vou chamar o método destroy e vou passar o ID para dentro dele. Vou colocar isso dentro de uma variável del e vou perguntar ao return se del, né, se del ali for true, então vou dar um retorno qualquer, por exemplo, sim. Se não, vou dar um retorno não. Simplesmente isso daqui para deletar no nosso back-end. Então, nosso JavaScript vai mandar o Ajax, né? No fim, se deu tudo certo, ele vai redirecionar para a página inicial e o meu book controller simplesmente vai utilizar esse código para deletar. Vamos ao teste, vou atualizar e aqui vou deletar, por exemplo, Fúrias nos Mares. Cliquei, cancelei, não acontece nada, permanece o registro. Dei um OK, vejam que deletou e redirecionou para a página inicial. Vou deletar a onda, deletei, ele redireciona para a página inicial e assim por diante. Vou deletar o último registro e assim eu deletei todos os dados do meu banco de dados. Então vocês vejam que a gente utilizou o JavaScript com Ajax, conseguimos fazer o delete utilizando o método delete, pegando o token aqui, fazendo tudo certinho, conseguimos deletar os nossos registros. Sucesso nos códigos e na vida!